Olá, meu querido e minha querida. Vamos aqui agora ao vídeo número 8, onde vamos falar da multiplicação dos pães, que está em João capítulo 6, do versículo 1 ao 13. E vamos falar também de Jesus que anda sobre as águas, que está em João, do capítulo 6, capítulo 6, do versículo 16 ao 22. Começamos então com a multiplicação dos pães, que está em João capítulo 6, do versículo 1 ao 13. Bom, a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus, em João 6,5, levantou os olhos sobre aquela multidão que vinha ter com ele e perguntou a Filipe: onde compraremos pão para que todos esses tenham que comer? Falava isso para experimentar o grande Filipe, o apóstolo Filipe. Filipe respondeu: 200 denários de pão, 200 denários de pão não me bastam para que cada um receba um pedaço. Mas um dos discípulos, André, que estava ali, falou: olha, tem um menininho aí, ele tem 5 pães e 2 peixes. E é interessante que Jesus pega os 5 pães e 2 peixes desse menininho e multiplica. Isso é esplendoroso. Ele pede para a multidão sentar, as pessoas se assentam na relva, e o Senhor tomou o pão, rendeu graças e distribuiu às pessoas. Nós ficamos estupefados, nós ficamos maravilhados, nós ficamos extasiados com o poder que o Senhor tem de multiplicar os pães, multiplicar os peixes. E sobrou ainda bastante pães e bastante peixes no final. Mas qual é o grande milagre? O milagre nessa passagem, o que João quer falar, a teologia de João quer falar, não é um milagre do Senhor multiplicar os pães, mas é um milagre da partilha. Aí está o milagre. Difícil não é Jesus multiplicar os pães, isso é fácil para ele. O difícil é convencer aquele menino a partilhar. E é interessante, quando o menino partilha os pães, acontece o milagre. É interessante quando o Senhor conversava com os seus discípulos, o que faremos para alimentar essa multidão, por nenhum momento passou na mente dos discípulos a questão da partilha. Não passou. Que loucura! Eles andavam com o Senhor, eles ouviram os ensinamentos do Senhor, eles viram o Senhor fazer milagres, mas ouviram os seus ensinamentos: amai uns aos outros, ensinamento de amor, de partilha, constantemente, de fraternidade, mas não passou pela mente dele. E o milagre só aconteceu a partir do momento que houve a partilha. E nós podemos colocar isso em prática para a nossa vida. Quando nós partilharmos, o milagre vai acontecer. Eu preciso crer nisso, que o milagre vem a partir da partilha. Então, tudo nas mãos dele, ele abençoa e multiplica. Sabe? Então vamos fazer isso. Vamos colocar tudo nas mãos do Senhor e ele vai multiplicar. Eu partilho com o Senhor e ele multiplica. Eu partilho com o Senhor, ele multiplica. Não precisa de grande fortuna para ser generoso. Não precisamos disso. É interessante que no Antigo Testamento, João fez uma releitura desse texto. Nesse texto de João aqui, Jesus valoriza as crianças, que não eram consideradas pessoas, que eram desvalorizadas na época do Senhor. E há uma valorização profunda das crianças nesse texto aqui. Aliás, o Senhor fala: deixar vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Mas nesse texto aqui acontece uma releitura do capítulo 1 do livro de Reis, desculpa, 1 Reis, repetindo, 1 Reis, capítulo 17, do versículo 9 a 16. É uma releitura. Eu vou ler para vocês aqui, para vocês verem como que é semelhante à passagem da viúva de Serepta. Levanta-te e vai a Serepa, que é de Sidom, e habita ali uma viúva. Eis que ordenei que ela te sustente. Então Elias se levantou e foi para Serepta. Chegando à porta da cidade, estava uma viúva. Ele pediu para ela: me dá um pouco d'água para me beber. Então ela trouxe um pouco d'água e ela falou: então me dá um bocado de pão que tem na tua mão. Ela falou: olha, pelo Deus, pelo Senhor Deus, eu só tenho um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite. Aí Elias fala algo sobrenatural para ela: vai, conforme a tua palavra, faz um bolo, traz o primeiro pedaço para mim, depois dá para você e para o seu filho. Olha que interessante. Ele fala: a farinha da panela não vai se acabar, o azeite da botija também não vai se acabar. Eu estou falando em nome do Deus que manda chuvas dos céus.
Eu falei que ia ler a passagem, mas resolvi resumir para vocês. Olha que impressionante, olha que fantástico. Elias vai na casa dessa mulher. Ao chegar na casa dessa mulher, ele pede para ela pão, ela fala que não tem, ela fala que tem um pouco de farinha, e ali um pouco de azeite só. Ele fala, cozinha então, cozinha a farinha e faz um bolo com ela, traz primeiro para mim, depois você come seu filho, e a farinha e o azeite não vão acabar. Olha só, é a mesma coisa. Assim como esse menino foi generoso com Jesus, com os apóstolos, essa mulher foi generosa com Elias. E ela, porque partilhou com Elias o que aconteceu, teve para ela também. Então o milagre nesse texto está na partilha. É interessante, guarda isso. A partilha fundamenta o que? A Eucaristia. Eucaristia é partilha, Eucaristia é fraternidade, Eucaristia é presença real de Jesus, mas é solidariedade. Então, nós temos aqui o primeiro fundamento da Eucaristia. Muito bem, já em João, capítulo de número 8, do 16 ao 22, repetindo, João, capítulo 6, do 16 ao 22, Jesus andou sobre as águas, né? A passagem é maravilhosa, ele é conhecido de vocês, ele anda sobre as águas. O texto começa dizendo que o Senhor obrigou os discípulos a ir para o outro lado do mar. Ele obrigou. Por quê? Os discípulos eram muito dependentes deles. Dependente, estava com fome, Jesus multiplicava os pães. Tinha alguém doente, Jesus ia lá e curava. Jesus não queria ele queria ensinar as pessoas a não ter uma dependente de ninguém. Nós não podemos ser dependentes das pessoas. Dependente do pai, dependente da mãe, dependente do irmão. E também não podemos ser independente. Nós temos que ter uma interdependência. A palavra é interdependência. Então Jesus ensinou aqui a interdependência para eles. Então Jesus obrigou os apóstolos a ir para outra margem. E quando estavam indo, o mar já agitou. Veio uma tempestade. O vento começou a chacoalhar a barca para lá e para cá, para lá e para cá. Medo, medo. E eles, de repente, eles viram Jesus que estava a 5 quilômetros de distância. E o Senhor fala, sou eu, sou eu. Nossa, que maneira estranha de se locomover, né? Andando sobre as águas. É fantástico. Essa passagem de Jesus andando sobre as águas quer mostrar, primeiro, a presença de Jesus. Uma presença capaz de transformar o nosso medo. Eles estavam com medo dos ventos, das águas que entravam na barca e também do mar, porque eles tinha monstros que moravam embaixo do mar ali. Então o Senhor andava sobre a mar, eu domino o mar, mas o Senhor dominava o vento, dominava as águas. Quantas águas entram na nossa barca? As águas da falência, as águas do desemprego, as águas da angústia. Quantos vendaval desestabilizam a nossa vida? Então eles estavam com medo, muito medo, até que de longe, ele que vinha a 6 km de distância, avistaram o Senhor servindo uma água. Avistaram ao Senhor e ele vinha andando sobre as águas. Oh, que maravilha! Põe as mãos nas mãos do homem que arrebentou com o ar da Galileia. Ele vinha andando sobre as águas. Quantas vezes nossas vidas estão agitadas, e ele vem andando sobre as águas. Quantas vezes temos ventos fortes contra nós, o mar é forte, parece que vamos naufragar, vamos afundar, mas a presença de Jesus nos dá certeza da chegada ao porto. A presença de Jesus nos dá vitória. Quando tudo aponta para a derrota, quando tudo aponta para a morte, lá vem o Senhor transformando. Lá vem o Senhor transformando de dentro para fora. Havia uma tempestade exterior. Ele fala, sou eu. Primeiro, acalme a tempestade interna, acalme os vossos corações, fique tranquilo com os vossos corações. Ele acalma a tempestade interna, ele traz paz ao coração, a transformação começa de dentro para fora. Ele acalma o coração, as águas vão se acalmando, se acalmando, se acalmando, e porque onde o Senhor passa gera o quê? Gera vida, e ao acalmar as águas internas, acalma ali todas as águas externas. Jesus, a luz do mundo, está conosco. Ele sempre está conosco, iluminando. Ele é a luz do Evangelho de São João, né? Então ele é a luz nessa tempestade, nessa noite escura. Olha que lindo. Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Então ele ilumina os apóstolos nessa noite, nessa tempestade. Fascinante, fascinante. Ou seja, na tarde eles foram para o barco e começaram a ir.
Quando chegou a noite, a coisa estava feia para eles, o mar estava agitado. É isso, amados, mas qual é a profundidade dessa passagem? O que está por detrás dessa passagem? O que está por detrás é a Eucaristia. Jesus, ele multiplica os pães, porque na Eucaristia, o sacerdote pega o pão e faz um milagre da transubstanciação. Sabe o que é transubstanciação? Ele transforma o pão e transforma o vinho em sangue e corpo de Cristo. É interessante que as pessoas falam assim que não é vinho, ali o sacerdote é o sangue de Cristo. O acidente é o mesmo, é vinho. O acidente é o mesmo, é pão. O que muda é a substância, o que está por trás do acidente. É isso que ensina Tomás de Aquino. Por isso chama transubstanciação. Os acidentes são os mesmos, é pão e é vinho. O que muda é a substância, o que está por trás, aquilo que não vemos, o invisível. O pão é o mesmo, o vinho é o mesmo, a matéria é a mesma. Muda o que? A substância, por isso transubstanciação. Olha que maravilha. Então quando as pessoas falam assim que não é vinho, sem saber, estão cometendo um erro teológico, porque é vinho, a matéria é vinho. Claro, é o sangue do Senhor, é o corpo do Senhor, mas que acontece a transubstanciação na substância. Isso ensina a teologia católica. E olha só, é interessante que Jesus, então, no dia seguinte, ele atravessou, vou dar um fundamento aqui, ele multiplica os pães e anda sobre as águas. Multiplica os pães para mostrar que tem poder sobre o quê? Para transformar o pão, né? Multiplicar os pães e transformar o pão em seu corpo. E anda sobre as águas, porque ele transformou a água em vinho lá em João 2, lembra? E agora anda sobre as águas, para mostrar que tem poder sobre a água, transformar a água em vinho. Então ele pode transformar o vinho no seu sangue. É profundo. Por isso que agora, no dia seguinte, a multidão ficou de um lado, ele foi para o outro lado da margem. E a multidão foi atrás do Senhor. É interessante. E o Senhor fala, em verdade vos digo, buscai-me não porque vistes os milagres, mas porque comestes os pães e ficastes fartos. João 6, 22. Olha, vocês estão aqui porque vocês comeram, vocês querem esse pão, vocês querem que eu alimente vocês constantemente, querem que... E aí, de repente, queridos, o Senhor, ele vai dar uma teologia. Olha, esse pão que vocês estão buscando, passa, hein? João 6, 22. Em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus fala, o pão que eu tenho para vocês não é esse pão que dá fome, que você come e tem fome de novo. O meu Pai tem o pão que desce do céu. E olha só que interessante, o pão que desce do céu dá vida ao mundo. Nós temos uma mente muito proselitista, sabe? O pão é só para quem está na igreja, o pão é só para o católico. Não, esse pão desce do céu para o mundo. Deus enviou o seu Filho ao mundo. O Evangelho de João, ele insiste na universalidade. Aqui não tem a última comissão, ide pregar por todo mundo, porque a comissão vai acontecer o tempo inteiro. Primeiro prega para os judeus, depois para o samaritano, depois para o oficial, vai alargando para as multidões, agora para as multidões. Ou seja, João ele fala, é para todos, o evangelho é para todos, o pão é para todos, o pão dá vida ao mundo, esse pão é o pão mais importante do mundo. Por isso João 6,35, Jesus fala, eu sou o pão da vida. Uau! Eu sou o pão da vida, aquele que crê em mim não terá fome. Aquele que crê em mim não terá fome. Crê como? Que eu estou nesse pão, nessa transubstanciação, por isso andei sobre as águas, não terá fome. E aquele que crê em mim jamais terá sede, porque eu beberá do meu sangue. Olha a profundidade, gente. Olha a profundidade disso. Mas já vos disse, vós me vedes e não credes. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não lançarei fora. Quem vai a Jesus, ele jamais lança fora. Aí ele continua, aí aqui está a identificação dele com o pão eucarístico. Eu não sei como é que os evangelhos não conseguem ver isso, são tão fundamentalistas. E aqui eu estou sendo quase fundamentalista, eu detesto fundamentalismo, mas olha só, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade,
mas para a vontade daquele que me enviou. Ora, a vontade daquele que me enviou é que não deixe perecer nenhum daqueles que me enviou, mas que eu ressuscite no último dia. Esta é a vontade do Pai. Todo aquele que vê o Filho e nele crê tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Murmuraram então os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Não é ele, Jesus, o filho do carpinteiro? Como desceu do céu então? Muito bem. Versículo 47, Jesus dá a resposta: em verdade eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Versículo 49, vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo que morra, versículo 50, este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer, nossa gente, está tão claro, versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu lhe der é a minha carne para a salvação do mundo. João, ele foi escrito no ano 100, quase no ano 100. Mateus, Marcos, Lucas, eles falam da Eucaristia, ali, tomar e comer. João não fala, porque ele vai mostrando, ele vai explicando a Eucaristia durante o seu evangelho. É a profundidade do evangelho de São João. Juninho, mas como é que eu nunca vi isso antes? Porque é teologia católica pura, né? Eu estou dando um resumão aqui para vocês, eu estou dando uma visão panorâmica do evangelho para vocês. Não dá tempo no curso, né? Para dar todo. Se você quiser, você pode fazer um curso de teologia. No curso de teologia para leigo também você não vai ver isso. Mas se você fizer um curso de teologia, 4 anos, você vai ver essas coisas. Uma boa exegese vai ensinar para vocês essas coisas. Jesus verdadeiramente está na Eucaristia. E é bom a Eucaristia, gente. A Eucaristia é fabuloso. Então, em João, capítulo 6, ele multiplica os pães. E é interessante que João 6, ele anda sobre as águas. E João 6, ele dá o discurso do pão da vida. Então a igreja colocou tudo junto já, para mostrar a força da Eucaristia, né? Eu quero terminar aqui contando para vocês a minha primeira Eucaristia. Como foi? Eu tinha meus 7 anos de idade, estava na fila de comunhão, e quando eu fui fazer a comunhão, receber Jesus Eucarístico, eu coloquei a hóstia na boca, eu queria saber o gosto, o sabor da hóstia, né? Aí meu pai me deu um beijo no rosto assim, tá. Nossa. E de vez em quando eu comungo hoje, eu sinto, eu fecho os olhos, sinto a Eucaristia, eu sinto a presença tão forte de Jesus, tão forte, e eu sinto o beijo do meu pai até hoje. Uma vez, meus irmãos, eu estava na missa, e 2 amigos meus, a Suzete e a Luísa, não me avisaram, eles ofereceram a Eucaristia para mim. Eu comunguei e ao comungar eu comecei a chorar copiosamente. Eu tive uma experiência com Deus forte. Aquilo que as pessoas chamam de batismo do Espírito Santo. Eu chorei, acabou a missa, veio aí a bênção final, eu estava lá chorando ainda, sentindo a experiência de Deus. É a força da Eucaristia. Então, nesse texto, João quer mostrar isso para nós. A força da Eucaristia. Convido você a ler o capítulo 6 de São João, inteirinho. Aí lendo a multiplicação dos pães, lendo Jesus que anda sobre as águas, leia esse discurso inteirinho que as coisas vão clarear muito para você. É isso aí, meu querido. Até o próximo vídeo, que vai ser o vídeo 9, que nós vamos ver a cruz do céu de nascença e vamos entrar também já na ressurreição de Lázaro. São 7 milagres do Senhor. Vamos entrar daqui a pouco no penúltimo e último milagre do Senhor Jesus. Beijo.